Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Como eu prometi no domingo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar algumas coisas que não deu para explicar na lição anterior, principalmente nessa lição do último domingo, por conta de que na lição que nós estamos estudando, que é o Sermão Profético de Jesus, alguns temas não entram, mas são temas que geram muitas dúvidas e é necessário que a gente explique. Então esse vídeo de hoje, eu tenho a intenção de ele ser um vídeo somente explicativo, bem curto, para falar de uma coisa que tem uma brecha dentro do Sermão do Monte, a qual nós estudamos, que está em Marcos 13. Ali Marcos 13 não fala sobre o milênio, e é sobre isso que nós vamos explicar um pouquinho também sobre a questão do tempo, para que nós possamos entender como a Bíblia respalda, como ela fala a respeito do tempo. E falando do tempo, nós vamos estender também sobre a questão do milênio. Então essa lição tem como um propósito isso hoje. Mas antes, quero orar com você, pedindo da graça de Deus que Ele nos dê sabedoria nessa hora. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de, através dos meios virtuais, chegar às pessoas e juntos, ó Deus, abrirmos a Bíblia e estudarmos ela. Pai Santo, que ao abrirmos a Bíblia, ao estudarmos, o Espírito nos dê a sabedoria, o entendimento e inteligência, Senhor, para que assim nós possamos compreender de fato a Tua Palavra. Sei que existem muitos temas difíceis e que o cumprimento dessas coisas, a interpretação delas, se dará, Senhor, juntamente. Ou seja, nós vamos entender melhor quando elas estiverem se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas aquilo que é possível entendermos agora, nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine que você é arrebatado, o Senhor começa as bodas do Cordeiro, começa uma grande festa para todos os seus redimidos. Essa festa e esse reinado de paz dura somente 1000 anos. E Satanás, que tinha sido preso no começo do arrebatamento, agora é solto novamente e começa uma batalha contra os santos e contra Jesus de novo. Que sentido teria Jesus ter que, depois de 1000 anos, soltar Satanás? Faz sentido isso? Soltar para poder depois ter uma batalha com ele e com os santos, com toda a igreja já redimida? Não faz sentido. E é por isso que nós estamos abordando nesse pequeno vídeo uma explicação de que essa interpretação ela está equivocada à luz do resto das Sagradas Escrituras. Porque o milênio, como é ensinado por alguns ramos do cristianismo, não encontra respaldo nos evangelhos e qualquer outro livro da Bíblia, a não ser somente em Apocalipse. Mas nós vamos entender o que Apocalipse está falando dentro daquele sermão profético ao qual nós estamos estudando, do Marcos 13. E para isso, para começarmos a falar sobre essa questão do milênio, eu preciso explicar sobre como é que a Bíblia trata a questão do tempo. O tempo é um tema muito velado nas Sagradas Escrituras, mas existe uma doutrina, existe uma teologia toda que pode ser abordada a respeito do tempo. Agora, claro que o que eu vou abordar para você aqui é o resumo sobre o que a Bíblia fala sobre o tempo e na parte mais simples disso, porque cada termo que nós formos usar aqui sobre o tempo, à luz das Sagradas Escrituras, ela demanda uma explicação muito complexa. Mas vamos pegar aquilo que é crucial somente para entendermos aquilo que nós vamos explicar sobre o milênio. Então, o primeiro tempo que eu quero explicar para você que a Bíblia registra é um tempo chamado no grego de aion. O aion seria um longo tempo, ou seja, a eternidade. Veja esse texto do Salmo 90, versículo 2, onde o salmista diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. O texto aqui está dizendo que de aion a aion, ou seja, de eternidade a eternidade. Esse longo tempo, essa eternidade é uma referência ao tempo onde Deus habita, onde Ele vive, que é um longo tempo, ou seja, é a própria eternidade. Mas veja ainda esse texto de Mateus 25, 46, onde diz o seguinte: e estes irão para o castigo eterno. Jesus está falando, Mateus 25, o sermão profético também, igual ao que nós estamos abordando de Marcos 13.
Aqui em Mateus 25:46, ele fala desse momento final, quando ele vier na sua glória, que ele vai dividir os justos e injustos. Aí, para os injustos, ele diz o seguinte: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A expressão vida eterna, no original, fala de Zoe Aion, ou seja, Zoe é uma expressão grega do Novo Testamento para falar da vida, essa vida que ela é mais do que biológica, porque a vida biológica, essa vida no corpo, essa vida que nós temos aqui na Terra, ela é chamada de bio na Bíblia. E essa vida que vai para além dessa vida física aqui, que ela tem a ver com a vida espiritual, ela é chamada de Zoe ou Zoe, dependendo da tradução. E essa vida a qual os justos vão desfrutar é Zoe Aion, a vida eterna, a vida longa, sem fim. É isso que a expressão Aion, tempo, quer dizer no Novo Testamento, principalmente, mas também tem respaldo no Antigo Testamento com a expressão dela em hebraico. A segunda palavra no Novo Testamento para falar sobre tempo é o Cronos, que pode ser uma medida por horas, por minutos, dias, semana, meses, anos, séculos, enfim. Essa temporalidade que pode ser medida com um relógio, por exemplo, com um calendário, é chamada de Cronos. Por isso que existe a expressão no português do cronológico. O que é cronológico? É o tempo que nós podemos contar, ao qual nós vivemos, baseado em horas, baseados em dias. Enfim, elas têm essas medidas de tempo fáceis para nós e que elas foram instauradas. O tempo cronológico foi instaurado lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 5, onde diz o seguinte: Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Essa forma de contar os dias, como a gente está fazendo, foi estabelecida quando Deus criou o sol, criou a lua e criou as estrelas. Esses astros, esses elementos da natureza, eles foram criados por Deus, para cronometrar o tempo, para medir o tempo. Então esse é o tempo Cronos. Mas existe um terceiro tempo, e esse é muito importante para a gente entender, que é o Kairos. O Kairos é uma outra expressão bíblica para falar sobre o tempo. O tempo, Kairos, ele tem um sentido mais próximo para nós entendermos de tempo oportuno. Sabe quando surge um tempo oportuno, quando existe uma oportunidade e que se a gente deixar passar aquela oportunidade, a gente não tem mais ela novamente? Isso é Kairos, E a Bíblia vai falar do Kairos de vários tempos de oportunidades que Deus dá. E o que é interessante para nós estudarmos hoje aqui nesse pequeno vídeo é esse Kairos dentro daquilo que nos interessa, do que Deus está fazendo na igreja e no mundo. Então quero ler para você um texto de 2 Coríntios 6:2 para você entender bem o que Deus está fazendo no nosso tempo ligado a essa expressão Kairos, que diz o seguinte: no tempo aceitável, escutei você no dia da salvação e eu socorri. Está falando aqui de Israel, que num tempo aceitável, num tempo oportuno, num Kairos, escutou eles e os socorreu, os salvou. Aí olha o que o Paulo está dizendo: eis agora o tempo oportuno, eis agora o tempo Kairos, eis agora o dia da salvação. Então, Paulo está usando aqui duas vezes o Kairos para falar do tempo em que nós vivemos, o tempo do que Deus está dando de oportunidade. Eis agora o tempo oportuno, ou seja, é agora o Kairos. Eis agora o dia da salvação, eis agora o tempo da salvação ou o Kairos da salvação. Mas tem outro texto que vai respaldar essa visão, que é Tito, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz o seguinte: e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo está escrevendo a Tito dizendo que no momento oportuno manifestou a salvação. Quando é que se manifestou a salvação? Quando Jesus veio, mediante a pregação, e aí também mediante a pregação
do próprio Paulo, né, que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Né? Ou seja, quando Deus estabeleceu um tempo de salvação para a humanidade, esse é o Kairos, a qual nós estamos vivendo. E quando é que ele foi inaugurado? Quando é que ele começou esse Kairos, esse tempo de oportunidade, que nós podemos também chamar de o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo do evangelho, o tempo que pode ser pregado o evangelho para a salvação das pessoas. Então, esse tempo foi inaugurado com a pessoa de Jesus Cristo, quando ele mesmo vai iniciar o ministério dele. Veja só que eu vou colocar para você alguns textos que vai mostrar um tempo antes do tempo da salvação e o tempo da salvação quando começa, o tempo da graça, esse tempo oportuno começa. Por exemplo, o primeiro texto que eu vou ler é de João 2, 3 e 4, onde diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus ele está em Caná da Galileia, está participando de um noivado ali, é uma festa de casamento, não é? Acaba-se o vinho, aí a Maria, mãe de Jesus, né, o perturba ou chega com ele com a intenção de que ele pudesse fazer algum milagre, fazer alguma coisa, que de fato ele faz. Só que a revelação que ele dá aqui é muito importante para a nossa compreensão sobre o tempo. Então ele vai dizer assim: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, não é chegado o Kairos, o tempo em que eu começo o ministério, o tempo em que eu começo a pregação, o tempo em que eu começo agora, através do Evangelho do Reino, anunciar a salvação e o tempo de salvação para as pessoas. Ainda não começou. Quando é que começa então? É quando ele é batizado e aí sim ele inicia o ministério dele. Então isso se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: mas depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Lá na Caná da Galileia, no momento da festa, ele diz: não é chegada a minha hora. Aí ele se batiza por João e começa o ministério dele. E aí, quando ele começa o ministério dele, ele diz: agora sim, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Né? Se arrependam e creiam no Evangelho. Então, ele está iniciando esse tempo, esse Kairos de salvação, a qual ele inaugura. Só que aí, nesse Kairos, nesse tempo que é chegado na pessoa de Jesus Cristo, se confunde aqui duas coisas muito importantes, que é o que eu quero explicar. Você vai confundir o início do reino de Deus, consequentemente, com o milênio. Porque o Senhor ele começa a reinar, espiritualmente falando. Ele reina em todos os seus. Ele diz assim: o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está em vós. Então, quando Jesus diz o reino de Deus está em vós, é porque ele já estava presente, só que esse reino é espiritual. Então, se o milênio começa com o reino, quando é que começa então o reino? Aí nós vamos ver esse texto de Mateus 12, 28, onde Jesus diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, se eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, chegou para vocês o reino de Deus. Eu trouxe o reino de Deus. Deus já está reinando agora. E, claro, Jesus é o rei desse reino. Lembra lá da situação de Pilatos, quando Pilatos está discutindo com Jesus ali ainda sobre essa questão se ele deveria ser julgado ou não, se Jesus é rei dos judeus ou não. Aí Jesus fala assim: se o meu reino fosse deste mundo, né, o meu exército, meus anjos viriam e acabaria com tudo. Né? Jesus não seria nem ali crucificado. Né? Só que o reino dele não era deste mundo. E mesmo porque Jesus precisava morrer para que a morte dele nos causasse a justificação dos nossos pecados, né? Mas ele está deixando claro que o reino dele não é da terra. O reino dele é um reino espiritual que acontece através da vida dos eleitos, através da vida daquele que crê nele, que o obedece como um súdito nesse reino dele. Então começa com ele e ele dizendo: começou agora, eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, pois é chegado a vós o reino de Deus.
Outro trecho que vai dar ênfase a isso é a sequência, o versículo 29, onde diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Olha só, Jesus está acabando de dizer que o reino de Deus já começou com ele, porque está expulsando demônios pelo Espírito de Deus. Se o reino dele está começando, ele está colocando fim a um outro reino, que é o reino, o império de Satanás. E nesse texto aqui ele usa uma parábola para falar de quem está fazendo isso. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, o valente aqui seria Satanás, e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Né? Os bens de Satanás são todos aqueles que vivem em pecado. O Senhor Jesus, ele vem para roubar essas pessoas que estão sob o poder de Satanás, que estão debaixo do pecado. Mas para poder roubar, que é uma figura de linguagem que Jesus está usando, para roubar essas pessoas de Satanás, precisa amarrar o valente, que é Satanás. Né? Aí sim, roubando-lhe, amarrando o valente, aí sim ele saqueará a casa dele. Por isso que as portas do inferno, olha só a revelação de Jesus, por isso que as portas do inferno não prevalecerão, né, quando a igreja adentrar essas portas, pregar o evangelho para salvar vidas. As portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque o valente já está amarrado para saquear-lhe os bens da sua casa, que seria aí, né, esse estado pecaminoso que as pessoas se encontram. Então Jesus disse que o reino chegou, ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus e ele amarra o valente para que a igreja possa, nesse tempo inaugurado, nesse Kairos inaugurado por ele, saquear-lhe, né, os eleitos, aqueles que estavam debaixo do pecado e condenados à morte eterna. E, consequentemente, já inicia com o milênio. Por quê? Porque a característica do milênio, ela começa o milênio com a prisão de Satanás, com o amarrar o valente, como Jesus está dizendo aqui, não é? E é exatamente isso que nós vamos ver. Então, o único texto que fala sobre essa questão da prisão de Satanás e o milênio junto, né, se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 7. Eu vou ler e preste atenção nas ênfases que eu vou dar. Ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, né? Dragão que você pode também colocar dragão barra valente, né? Do texto de Mateus, a antiga serpente que é o diabo Satanás. E o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Então aqui está dizendo que um anjo amarrou, né, Satanás, ou prendeu Satanás, lançou ele no abismo, selou para que não enganasse as nações. No tempo da salvação, Satanás ele tem o poder dele reduzido para não enganar as pessoas e o evangelho da verdade poder salvar vidas. Né? E aqui já vem duas coisas importantes. É a questão da prisão e a questão do milênio. Todo o Apocalipse ele é escrito de forma simbólica. O gênero literário que é adotado em Apocalipse é esse simbolismo, metáforas, alegorias. Né? Então, se todo o Apocalipse é escrito nessa figura simbólica, por que só o milênio tinha que ser interpretado de forma literal? Não. Até o milênio também, dentro desse livro que é todo simbólico, também é simbólico o milênio. O milênio é só para fazer uma referência a uma longa temporalidade. A prisão também, aqui, ela é simbólica, no sentido de que Satanás ele está com seu poder reduzido para não enganar as nações. Mas vamos continuar lendo. O texto continua dizendo o seguinte: depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Então ele está dizendo aqui que depois dos 1000 anos ele é solto. Né? E ele viu também tronos, e sobre esses tronos estão sentados aqueles que receberam autoridade para julgar. Quem vai receber autoridade para julgar será a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja já glorificada. Né? Isso Paulo fala em outros lugares. Vi ainda as almas dos que foram decapitados
por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, aqui ele está ressaltando, né, que depois dos 1000 anos ele é solto. E aí, dentro desse texto, ele fala aqui que o povo de Deus, eles foram constituídos sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E aí é interessante porque no início de Apocalipse fica muito claro que o Senhor constituiu para si um reino de sacerdotes. Ou seja, na primeira vinda de Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita dentre os mortos, e o Espírito é derramado, ele faz aquilo que a teologia reformada chama de sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os cristãos agora são constituídos são sacerdotes nesse reino e reina juntamente com Jesus. Isso é importante nós entendermos. Então, essa passagem que fala que nós seremos sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão, já está acontecendo, porque todos nós fomos constituídos sacerdotes, um reino de sacerdote. Isso é dito tanto no início do Apocalipse, quanto é dito também por Pedro. É muito plausível isso, que nós somos um reino de sacerdote e já governamos com Cristo. É difícil a gente compreender isso, mas eu já falei em lições anteriores sobre essa questão de que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, reinando com Ele. Paulo fala sobre isso em Efésios 2, versículo 6. Né? Então, esse milênio, o que estou tentando explicar aqui é que ele iniciou com Jesus Cristo, porque ele estabeleceu o seu reino. Então, ele começa esse milênio com o seu reino. A igreja, que é um reino de sacerdotes, reina juntamente com ele. Nós somos mais súditos, claro, mas esse súdito receberá autoridade. Lembra de Mateus 28, versículo 19 em diante? Né? Toda a autoridade me é dada, portanto, ide e fazer discípulos. Jesus ele recebe a autoridade de Deus e nos dá também a autoridade para fazer o reino acontecer através da pregação do Evangelho. Quando é que ocorreu a prisão de Satanás, né, para iniciar esse milênio? Tem um texto muito importante, Mateus 12, que nós lemos, onde ele diz isso. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Então Jesus ele já fala ali, dá indício de que ele foi preso. Mas vamos ver um outro texto que é de Lucas 10, 17 a 19. Diz assim, ó: Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus tinha enviado os discípulos, 70 discípulos, para pregar o evangelho e tinha dado autoridade a esses discípulos para curar enfermos, libertar pessoas, expulsar demônios, né? Tudo isso tinha recebido autoridade. Depois que eles voltam, eles dão esse relatório muito alegre de que até os demônios se submeteram a eles. Mas olha o que Jesus diz. Jesus lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Cobra, serpente, né? É a expressão dada para Satanás. Escorpiões pode ser uma figura de linguagem para demônios, né? E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Ou seja, esses dois textos, Mateus 12, 29. E Lucas 10, 17 a 19 está dizendo isso. De que o valente foi amarrado e de que Satanás caiu, perdeu a autoridade dele, e a autoridade agora está dada sobre Jesus, que ele tem toda a autoridade, mas ele concede essa autoridade à igreja, e eles podem pisar cobras e escorpiões, e né, o poder do inimigo não pode fazer nada contra eles, não causará danos a ele. Isso fica muito claro, então, de que Satanás estava sendo julgado nesse momento. Julgado no sentido de já foi colocado sob jugo, né, de Deus. Ele perde o seu poder. Agora é o tempo da igreja. A igreja ela tem mais poder. Por isso que Jesus vai dizer assim,
Veja os campos como eles estão brancos, né? Ou seja, é o tempo agora que vocês podem pregar o evangelho. Está pronto para a ceifa. Por quê? Porque Satanás está com o poder dele reduzido. E aí eu quero ler um texto para você que fala sobre um abismo para Satanás. Porque lá no texto de Apocalipse que nós lemos fala, né, de que ele foi enviado para um abismo. Aí nós vamos ver ainda um outro trecho que fala, Lucas 8:31, sobre isso. Diz assim: eles pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Jesus está expulsando demônios. E esses demônios dizem assim: Senhor, não nos mande para o abismo. Ou seja, existia um abismo realmente para os demônios, para Satanás. E esses demônios estão sendo expulsos aqui, eles estão pedindo para não ir para esse abismo, porque se eles forem, eles ficam totalmente presos, né? Então, existe de fato esse lugar. Demônios já foram enviados para ele e lá também é o lugar onde Satanás está com seu poder restringido na presente era, nesse milênio, debaixo desse reinado de Jesus Cristo. É o momento da igreja. Nós já vivemos o milênio aqui ele é simbólico, né? Só para falar dessa longa temporalidade, a qual nós sabemos muito bem que já está durando uns 2000 anos, né? Por conta de ser realmente um longo tempo. Mas a gente precisa entender também que a Bíblia sempre coloca, desde o evento Cristo até agora, ainda que para nós, cronologicamente, seja muito tempo, mas no Kairos de Deus, ele é um único tempo, né? Por quê? Porque ele é o tempo final, é os últimos dias. O reino de Deus, ele representa os últimos dias para a face da terra. Isso dentro dessa perspectiva do Kairos. Aí nós vamos ver alguns textos que dá esse reforço de que, desde a época de Jesus, dos apóstolos até agora, é considerado na Bíblia de últimos dias. O primeiro texto diz, lá em Atos 2:17, o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Pedro está pregando aqui para as pessoas após o evento do Pentecoste, ou seja, eles receberam o Espírito do Senhor, e ele está dizendo, Pedro, que esse derramar do Espírito do Senhor é uma profecia cumprida de Joel que aconteceram nos últimos dias. Então, se o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, foi na época dos apóstolos, então começou os últimos dias profetizado por Joel, a qual o próprio Pedro está dizendo, estes são os últimos dias. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Então, nós recebemos aqui o Espírito de Deus. E aí, muitas pessoas são batizadas de fato pelo Espírito de Deus ali, pessoas de vários povos que estavam ali na festa dos Pentecostes em Jerusalém. Então, esse texto dá uma ênfase de que realmente começou os últimos dias. Também João, na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, ele diz isso: filhinhos, esta é a última hora. Né? Ou seja, dentro do Kairos já é a última hora. Pode não ser no cronológico. No cronológico está durando 2000 anos, é a última hora. Não é? Mas no Kairos é a última hora. E o final do milênio será quando Satanás for solto. Não é? E que é a última cartada, a última chance dele de tentar arrebanhar o maior número de pessoas possíveis para lutar contra a igreja e contra Cristo Jesus. E aí eu quero finalizar com essa leitura de 2 Tessalonicenses 2, de 5 a 12, onde é o final do milênio, onde Jesus depois ele termina esse período de milênio e entrega o reino ao Pai. Lembra que eu falei na lição anterior, de domingo passado, de que quando Jesus ele vier na sua glória, julgar todas as coisas, ele vai entregar o reino ao Pai, ele vai devolver o reino ao Pai. Né? Então ele vai fazer tudo isso no final do nosso tempo, desse Kairos. E aí Paulo reforça essa compreensão para nós aqui em Tessalonicenses, onde diz o seguinte: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando eu estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém. Né? Existe alguém que detém Satanás. Quem detém ele é Jesus Cristo, o seu Espírito. Né? Para que ele seja revelado a seu tempo. Né? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. Ele está fazendo referência a Satanás que está detido e será revelado a seu tempo.
porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Quando for afastado daquele que agora o detém, vamos usar aqui a expressão daquele anjo lá do Apocalipse que está aguardando, né, Satanás preso. E aí ele diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Que vinda é essa? A sua segunda vinda. Satanás vai ser solto um pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que é o período da grande tribulação. Satanás vai ser solto e ele vai revelar o iníquo, vai revelar o anticristo vai atuar sobre o poder de Satanás. Paulo fala sobre isso nos versículos anteriores, a esse texto que nós estamos lendo, né? E aí, quando Jesus vier, né, Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. Então, quando a segunda vinda de Jesus acontecer, e ele ao final do tempo, não vai ter mais um milênio mais, Satanás preso novamente, aquela coisa toda. Não vai acontecer nada disso, né? Porque o Satanás vai ser destruído aqui pelo sopro da boca de Jesus. Já começa a eternidade mesmo para o povo de Deus, já começa o aion, a vida eterna para o povo de Deus, né? Eu espero que tenha ficado um pouco mais entendido essa questão do tempo e do milênio principalmente. O milênio no Apocalipse ele é simbólico. Essa forma como é abordada por João ali, ela é única dele mesmo. E em qualquer outro lugar das Escrituras não existe mais nenhuma referência de que existiria um milênio segundo essa interpretação de 1000 anos literal pós segunda vinda de Jesus. Não. Após a segunda vinda de Jesus, ele vai exterminar Satanás. Então Satanás ele já está preso agora. O milênio compreende desde a vinda dele até a sua segunda vinda. Da primeira para a segunda vinda é o milênio no sentido simbólico dessa longa temporalidade chamada Kairos, que é o tempo da salvação. O que nós temos que fazer somente? Usufruir desse tempo de salvação e pregar o evangelho para que o maior número de pessoas sejam salvas, porque essa é o tempo para a conversão. Jesus disse isso, pregue o evangelho enquanto é dia, porque a noite virá em que ninguém mais poderá pregar o evangelho. Façamos a nossa parte nesse longo milênio até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.